Todo mundo sabe que vir aqui em São Paulo e ganhar o Corinthians na Neoquímica Arena é uma tarefa difícil, árdua. Poucos times vêm aqui e conseguem se impor como o Fluminense se impôs e conquistam 3 pontos. O próprio Renato Gaúcho falou isso ontem na entrevista coletiva e a gente também no nosso pré-jogo lá no Jornada, eu mesmo falava, cara, é óbvio que a gente sai de casa, passa o dia inteiro viajando, chega aqui, óbvio que a gente acredita na vitória, a gente quer a vitória, mas se a gente olhar o histórico enfim, como o Corinthians normalmente se impõe em casa, é um jogo extremamente complicado. É aquele jogo que se você conseguir um empate aqui, é um ponto que tem que ser valorizado. Mas daí, você chegar numa redação de jornalistas e perguntar para 8 jornalistas de uma empresa e todo mundo apostar na vitória do Corinthians, aí já fica um pouco mais complicado. Então, um grande abraço para os meus amigos lá da TV Globo, colocando na tela aqui os palpites de todo mundo para esse jogo aqui, Corinthians e Fluminense. 8-0. Todo mundo apostou na vitória do Corinthians contra o Fluminense. Todo mundo. Não teve nem um empatezinho. Porque eu falo, eu não julgo. O Corinthians realmente, se você for pegar as casas de apostas e tal, o Corinthians por jogar em casa, assim como se o jogo fosse no Maracanã, o favorito seria o Fluminense. Não, aliás, seria o Fluminense, não seria o Corinthians. Então, beleza, tranquilo. Agora, não tem ninguém apostando num empatezinho. A gente está falando de dois clubes gigantes, de um grande clássico do futebol brasileiro. E aí, deu 8-0 para o Corinthians, deu no que deu. Então, meu abraço, um abraço também para o craque Neto, né? Ontem já dei aqui, não vou repetir, na transmissão de ontem já mandei um abraço carinhoso, fraternal para o craque Neto, que volta e meia tá aí falando besteira, né, do Fluminense. Fala besteira de todo mundo, de uma forma geral, mas volta e meia fala besteira do Fluminense. Ontem deve ter ficado bem nervosinho, hein, craque Neto? Imagino eu que deve ter ficado bem nervosinho, bem chateado com essa derrota para o Fluminense. Pois bem, a gente tem que comemorar muito, realmente comemorar muito esse resultado, essa sequência positiva, e domingo já convocando a galera, chamando um grande público para o Maracanã para fazer uma grande festa e empurrar o Fluminense uma sexta vitória consecutiva, mais 3 pontos na tabela. O Fluminense caminha para... Gente, cara, parei para pensar aqui agora, né? Veio aqui na minha mente. O Fluminense levou quase que um turno inteiro no ano passado para fazer 9 pontos. É um negócio assim inacreditável o que aconteceu em 2024. E é claro que tudo está diferente agora. E quando a gente pensa em Mundial de Clubes, que vai vir daqui a pouco, e é claro que vai criar uma expectativa diferente também, ainda mais com o time melhorando, e se conseguir, né, se manter nesse caminho até lá, chegar ali em junho com uma boa pontuação no Campeonato Brasileiro é absolutamente fundamental para ter tranquilidade, para realmente focar na disputa do Mundial e fazer o melhor que for possível fazer nesta competição. Então é um momento que a gente tem que aproveitar, tem que curtir, mas saber que tem muita coisa ainda por acontecer. Vou trazer para vocês aqui a palavra de alguns jogadores, inclusive tem entrevista exclusiva aqui para o Jornada, do autor do primeiro gol do Fluminense, que jogou muito ontem, o René, e merece todos os elogios pela atuação que teve ontem. Algumas falas interessantes em relação ao Renato, em relação a esse novo momento do Fluminense. Dá para a gente captar muita coisa interessante ali. Vou pedir só antes para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, seu comentário também, que é fundamental, é muito importante para todos nós, tá? E aqui no comentário fixado tem um link para Mais Ágil, sempre na parceria firme e forte aqui com o canal do Lessa. Se você quer antecipar o seu FGTS, seu fundo de garantia, entre em contato através deste link com a equipe da Mais Ágil. Eles vão te explicar como você recebe aquele dinheiro que está parado, que você não pode ir lá utilizar, que você não pode transferir para lugar nenhum, como ele cai na sua conta. Não tem mágica. Obviamente tem todo um processo ali, que você tem que estar bem inteirado sobre as taxas, sobre o passo a passo, e por isso vai ter essa galera lá pronta para te explicar. Só entrar em contato com a Mais Ágil. Vamos ouvir agora René, John Ares e outros jogadores que passaram pela zona mista do Fluminense. A gente está aqui em São Paulo, hoje pela manhã, já pegamos a estrada de volta, mais tarde tem live lá no Jornada, enfim, tem muita coisa para acontecer hoje, então vou encerrar esse vídeo já deixando vocês aí com as palavras dos jogadores que ontem conquistaram essa grande vitória aqui sobre o Corinthians. Você, essa vitória do Fluminense 2-0 na casa do Corinthians. Uma vitória muito importante, muito difícil jogar aqui, a gente sabe disso, uma vitória
como o Renato disse, com B maiúsculo, então agora é seguir, descansar para o próximo jogo. Quinta vitória seguida com o Renato, é um momento muito especial do Fluminense, chegou a liderar o campeonato por um momento, agora está em segundo. Como é que está o sentimento de vocês em relação à briga no campeonato? Porque são muitas competições, né? Como é que está o sentimento de vocês em relação ao Brasileirão? Dá para chegar a sonhar em título? Como é que está o sentimento de vocês? Sim, nós somos um time grande, Fluminense, né? Campeão da Libertadores, Recopa. Então a gente vai sim brigar por todas as competições que a gente entrar, então é o que o Renato fala, acostumar com a vitória, e foi mais uma vitória muito importante. A gente sabe que o Fluminense tem uma equipe de muita qualidade, teve alguns imprevistos no meio do caminho, mas o que falar para a torcida dessa nova alavancada do time depois dessas 4 vitórias consecutivas? Continuar apoiando a gente, como eles vêm fazendo, né? Agora a gente tem um jogo em casa, a gente espera a casa cheia lá para apoiar a gente e a gente conquistar mais uma vitória. Qual foi a mudança desde que o Renato chegou? Porque mudou bastante, né? O ambiente, o time está jogando também de uma forma um pouco diferente e as vitórias vieram, né? Deixa a gente mais solto, mais à vontade, sem medo de errar, com mais coragem, enfim. É um cara muito experiente, já trabalhei com ele lá no Grêmio, então conheço bem como o jeito de trabalhar. Né, com o Renato, enfim, 4 jogos, 4 vitórias. O que explica essa mudança de postura do Fluminense? O que o Renato trouxe de diferente para o Fluminense nessa rotina de treinamentos? Boa noite. Bom, primeiro, ele é um cara que sempre encoraja a gente a jogar e acho que mesmo jogando na casa do adversário, ele cobra muito que a gente se imponha, né? E acho que a gente conseguiu fazer isso, né? A gente conseguiu se impor, a gente conseguiu criar chances, a gente conseguiu finalizar bem as jogadas, né? Então acho que isso é o mais importante. E a gente, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva, foi bem equilibrado. Eu acho que isso foi bem importante hoje à noite. Essa questão da fase defensiva, o Corinthians praticamente não criou, principalmente dentro da área. E quando tinha um jogador ali aparecendo para finalização, no mínimo era uma dobra de marcação, né? Então realmente o fôlego não faltou e o sistema defensivo foi muito preponderante também quanto ao ataque para manutenção desse resultado da vitória do Fluminense. Parabéns. Bom, com certeza. Eu acho que tão importante quanto o ataque é você saber defender, né? E hoje na fase defensiva a gente foi muito bem. A gente sabe que o Corinthians é um time muito forte jogando aqui na Arena. É um time que geralmente cria muitas oportunidades. Eu acho que a gente teve muito mérito nessa questão, porque a gente não deu muito espaço, a gente conseguiu dobrar a marcação sempre que necessário e foi uma merecida vitória do meu ponto de vista. Como é que é atuar nesse meio de campo sem o Paulo Henrique Ganso? Eu vi que por vezes você ia um pouco mais avançado como armador, o Martinelli também subiu bastante. Como é que é o combinado quando o time está jogando com 3 volantes? Um de vocês sobe mais, os 3 ficam, qual é a conversa? Bom, a gente, principalmente ali quando está jogando com 3 volantes, a gente tem que ter essa leitura de quando um tá mais avançado, o outro tem que estar um pouquinho mais na contenção, né, para manter esse equilíbrio, igual eu falei, defensivo, para não ir todos os volantes para frente e deixar um buraco no meio da zaga. O Renato cobra muito isso, da gente atacar marcando, né, que a gente chama. E com relação ao Ganso, o Ganso é um cara extra classe, é um cara que faz a diferença e independente de como o Renato quiser utilizá-lo ali no meio, ele com certeza vai achar um modo para o Ganso se sentir bem. Com a chegada do Renato Gaúcho é perceptível a mudança no clima de vocês. Com a chegada dele, dá para dizer que o Fluminense vai brigar nas cabeças pelo Campeonato Brasileiro e também Sul-Americana? Bom, a gente está em início de caminhada, mas como você disse, a nossa postura dentro de campo é sempre buscar o resultado, independente se a gente está jogando dentro ou fora de casa. E hoje a gente conseguiu demonstrar isso. Claro, a gente tem que levar passo a passo, né? A gente tem que ter humildade, pé no chão e fazer o nosso melhor a cada jogo. Agora é pensar no vitória, como eu disse, passo a passo, sem pensar muito longe. Sequência de vitórias com o Renato, né? A torcida tinha ali uma preocupação, questão de prioridade dos campeonatos, né? Se dava para priorizar tudo e agora com essa sequência de vitórias do Renato vem uma esperança. Dá para brigar nas Copas e também nas cabeças do Campeonato Brasileiro até o final do ano? Bom, boa noite. Eu acho que você falou algo importante, foi algo que o Renato falou desde a chegada dele no clube, que a gente vai partido a partido com o pé no chão, mas brigando por tudo. O importante é sempre vencer. O vencer traz confiança, traz alegria, traz harmonia, que eu acho que sempre faz bem. Eu acho que o time está num momento da temporada muito confiante, num momento da temporada crescente, que a gente está se encontrando na sua melhor versão. Então, claro que a gente entra toda a partida para
para vencer. A gente não está priorizando nenhum torneio, a gente está brigando por todos eles. O Arias, no ano passado você teve 2 pênaltis perdidos numa reta final, né, de campeonato brasileiro, e hoje você conseguiu concluir a gol. Teve algum conselho do Renato diferente, uma preparação diferente para você bater esse pênalti hoje? Não, na verdade não. No pênalti você erra, você acerta. Se você pegar Cristiano e Messi, quantos pênaltis já erraram? Eu já fiz muitos pênaltis aqui importantes no clube, pênaltis decisivos, pênaltis de título, pênaltis de passo em finales, em mundiales e demais. Então faz parte do trabalho. Às vezes eu vou errar, vou acertar. Eu sempre tento bater na minha melhor versão. Então acho que não teve nada diferente. Eu tenho sempre essa confiança. Sou um dos batedores do clube. Então eu nunca achei que era um mau batedor quando errei. E também não acho que sou o melhor batedor quando acerto. Então continua tudo normal para mim. Você falou do Mundial, cara. O ambiente mudou. Com a chegada de um treinador novo sempre muda um pouco o ambiente. Dentro de campo teve alguma mudança significativa de método de trabalho, alguma coisa que fez com que o time emendasse essa sequência de vitórias? Eu acho que é diferente. Todo treinador tem sua maneira de trabalhar. Eu acho que o Renato é um grande treinador. O Mano também é um grande treinador. Cada um tem sua filosofia. Claramente que, como você falou, eu acho que o Renato chegou com muita disposição para nós. Ele, na verdade, chegou e encaixou muito bem com o que a gente pensa do futebol. Então, um cara que passa total confiança para nós, um cara que é muito próximo do jogador, até porque ele foi um jogador e foi um grande jogador aqui no clube, tem essa identificação com o clube. Então, eu acho que ele deixa muito a gente à vontade. E como falei, para nosso time é importante ter essa alegria, é importante ter essa harmonia, é importante vencer. Então a gente está conseguindo vencer e eu acho que é aproveitar essa fase que a gente está vivendo. O que você fez, a gente flagrou ali na câmera que você estava tomando um remédio, né, um pouquinho antes do gol, você até brincou ali na entrevista depois do jogo. Cara, você estava passando mal também, a gente sabe que o Lima estava passando muito mal hoje, tanto que ele teve que sair no primeiro tempo. O que estava acontecendo ali? Depois saiu o gol, remédio mágico? Na verdade eu estava um pouco enjoado ali, tinha tomado um suplemento ali no intervalo e acabou que eu voltei um pouco mal-estar. E aí foi isso, o pedido pro doutor ali para dar um remédio para ver se me ajudava. O do Lima também, ele não passou bem a noite aí, mas foi até onde deu ali, nos ajudou bastante. Mas o espírito é esse, com dor, sem dor, na raça, no futebol, do jeito que der. O importante é ir em busca da vitória e foi o que conseguimos hoje, agora descansar e pensar no domingo. Você tá jogando como titular agora, né? Teve também a lesão ali do Fuentes, você assumiu a posição. Cara, como é que você projeta, assim, essa disputa ao longo do ano? Agora você tá sendo titular com o Renato só jogou com você basicamente. Você vem jogando frequentemente, hoje fez esse golaço, teve uma boa atuação também. Cara, como é que você acha que vai ser a temporada do Fluminense com esses dois laterais esquerdos? Acho que só quem ganha é o Fluminense, né? A gente tenta sempre dar o nosso melhor. O Fuentes é um cara que tem muita qualidade, vinha numa fase muito boa, infelizmente se machucou. Estou tendo a minha oportunidade agora, o Léo também teve a dele. Trabalhar, a gente sabe que esse ano vai ser um jogo atrás do outro. Tem muitas competições, acredito que tem espaço para todo mundo. Cada um dar seu melhor aí para que, quando entrar em campo, possa ajudar o Fluminense a sair com as vitórias.